vai dizer esse texto sagrado. Deuteronômio capítulo 30, 19. Aleluia. Hoje, invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho da vida, para que vivais plenamente, vós e vossa descendência. Convém nós repetir de novo, versículo 19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, o caminho da vida, para que vivais plenamente, vós e vossa descendência. Amém, amados? Feche os teus olhos, coloca a tua Bíblia na cadeira, se renda ao Pai, se renda a Cristo, se renda ao Senhor, glória ao Espírito. É mais uma quarta-feira, e que essa quarta-feira não venha passar em branco na nossa vida. Que essa quarta-feira, antes dela se fritar às 0 horas desta noite, que algo poderoso venha acontecer em nossa vida, que algo da parte do divino, da parte de Deus, venha ser concretizado em nós. A Bíblia diz que tudo é possível de crer. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu santo e glorioso Evangelho. Eis aqui, meu Deus, a tua igreja, eis aqui a minha vida, a qual colocamos diante do Senhor, meu Deus, para te exaltar, para te adorar. Nós não temos expressões, nós não temos canções capazes de engrandecer o teu nome. O que nós podemos dizer é aleluias e glórias a ti. O que nós podemos expressar pelas nossas palavras, Senhor, é que tu és Deus, que o Senhor é o soberano das nações, que o Senhor é o que abate e que o Senhor é o que levanta, e que tudo está diante dos teus santos olhos. O Senhor contempla bons e maus. Eis aqui a tua palavra. Fala, Deus, comigo. Fala, Deus, com cada irmão e irmã que aqui está. Fala, Deus, com a tua igreja, com os teus filhos. Estenda a tua mão, Senhor, e concretiza a tua obra. É o que eu te peço, para a glória do teu santo nome. Que no discorrer destas escrituras, Pai, dai-me revelação. Abre os céus e revela o oculto. Revela, Deus, o que está escondido. Revela os mistérios e os segredos. Oh, Pai dos céus e também da terra, confirma a tua palavra de hoje, no precioso nome de Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Olha para o ninguém da glória. No teu lugar, essa palavra aqui ela é muito forte. Moisés declara diante do povo: eu falei abertamente e claramente, ensinei aquilo que o Senhor mandou nos ensinar: o caminho da vida e o caminho da morte, a bênção e a maldição. Ele vai mais fundo, aconselho que sigam o caminho da bênção, o caminho da vida, para que vocês possam viver plenamente, para que a bênção do Senhor esteja sobre vocês e sobre a sua descendência. Dois caminhos:
bênção, maldição. Duas portas, estreita e larga, caminho apertado, caminho largo. Duas coisas, uma escolha. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Eu estava nessa manhã fazendo algo lá em casa e eu estava conversando com o Espírito. A palavra nos fala orar sem cessar. A oração é ficando de joelho e falando. Você pode orar com seus pensamentos. Eu falando com Deus em pensamento no Espírito. Eu perguntei ao Senhor, Senhor, a gente perguntando para mim o que eu preciso fazer para ganhar mais almas, para trazer mais pessoas no meu reino. O que eu preciso fazer, contribuir no reino, para ganhar mais almas. Pastor, eu tenho interesse de ganhar mais almas. Se você não consegue amar o próximo, você também não ama a Deus. Se você não tem desejo no coração de ganhar algo, você está frio espiritualmente. Se não há uma vontade dentro de você de semear, de ganhar algo, tem uma coisa errada na tua vida. Por quê, pastor? Porque se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, as pessoas a quem eu vejo, a quem eu falo, como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo? Se você não sente compaixão pelos perdidos, pelos pecadores, alguma coisa errada na sua vida. Você está perdendo algo dentro de você. Qual é o propósito do Evangelho? Salvar as almas. Qual é o propósito do reino? Arrebanhar o maior número possível para a salvação. Amado, tem um de nós que aqui estamos experimentamos o céu. Nenhum de nós aqui vimos o inferno, ou experimentamos as chamas do fogo. É algo que não é comparado a nada nenhum. Se você não se condoer, entender que não é só a família, mas multidões que podem, neste exato momento agora, estar indo para lá. Isso é triste, isso é terrível. E eu questionei a Deus, Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar mais almas? O Espírito Santo, ele veio forte, ele me fez entender algo que eu quero passar na igreja aqui. Ele me fez entender algo. O Senhor falou muito forte comigo, ele falou assim: olha, primeiramente as pessoas estão em dívidas. As pessoas estão endividadas. No mundo espiritual, as pessoas têm dívidas. No mundo do reino, do espírito, as pessoas se encontram endividadas. E cada dívida, ela é cobrada. E para resgatar essas pessoas, precisa-se de um alto preço. Porque o inimigo das almas dessas pessoas não vão soltar essas pessoas facilmente. Porque essas pessoas estão escravizadas e aprisionadas por causa das suas dívidas espirituais. Eu sei, igreja, que Jesus pagou o preço para nos salvar, para nos resgatar. Amém? E esse preço ninguém poderia pagar, mas Ele pagou para a nossa salvação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Só que a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a dádiva do gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para a salvação, por isso foi pago. Todo aquele que vier a Cristo, receber, confessar, batizar as águas e andar com Ele, a Bíblia diz que ele será salvo. Amém, amado? Amém. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente
planta a gente colhe. Tem um monte de gente escrava do que tem plantado. Já vou explicar mais detalhe. No livro de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18, vai dizer que uma mulher, essa mulher entra na igreja com um problema grave na sua coluna. Jesus liberta ela. As pessoas questionam Jesus. Jesus diz o seguinte: essa daí também não é uma filha de Abraão, a qual até 18 anos Satanás escraviza ela. Não poderia eu, no dia de sábado, libertar esta filha de Abraão? Jesus libertou aquela mulher. Ela ficou 18 anos escrava de uma doença que não era dela, possessa de um espírito que habitava na coluna dela. Mas Jesus, naquele sábado, libertou ela. Eu fui falando do espírito sobre essa questão. Jesus libertou ela. E todas as vezes que Jesus libertava alguém, o diabo muitas das vezes ele resistia. Por que viesse aqui? Por que viesse nos atormentar? Esse é o nosso lugar. Essa pessoa é nossa. Essa vida é nossa. Quando manifesta demônios aqui, os irmãos têm um desespero deles. Eles dizem: eu não vou sair, eu não quero sair. Ela é minha, ele é meu. Essa pessoa é minha. Eu não quero sair. E eles ele grita. Porque para ele tem autoridade sobre aquela pessoa. O demônio, ele tem legalidade não, sobre ela, sobre aquela vida. Então ele tem legalidade. Ele diz: ela é minha, ele é meu. Eu vou ficar na vida dela até a morte dela. E eles estão um desespero para não ir embora. Porque legalmente, é que você precisa entender, legalmente, realmente aquela pessoa é dele, do Espírito. Mas pastor, não é de Jesus. O Espírito está habitando nele ou nela, legalmente, pertence ao diabo. Mas porque pertence ao diabo, e aí você vai entender. Por que aquela pessoa, aquela vida pertence a essa? Porque aquela pessoa deve ao diabo. Ela é devedora do espiritual a Satanás. Ela é devedora do inimigo. Então o inimigo tem legalidade sobre ele, sobre ela. Mas para tirar aquele demônio, pastor, e aí? Para tirar aquele demônio tem que ser pagado outro preço. A Bíblia vai dizer que existe alguém, um valente, que está na pessoa. Mas se chegar um outro valente, mais valente do que ele, vai pegar ele, amarrar ele, vai saquear aquela casa e vai deixar aquela casa limpa. Esse valente é Cristo. Porque Cristo pagou o preço e venceu na cruz. Diga glória a Deus. Ele venceu na cruz. E por ele ter vencido, ele pagou o preço. Amém, irmão? Ele então pagou o preço pelo sangue, pelo sacrifício dele. Ele pagou o preço. Só que antes dele partir, ele disse: olha, eu preciso ir, porque quando eu vou rogar ao Pai para que vos envie o Consolador, o Espírito Santo. E eis que eu vos dou autoridade. Ele venceu, então ele pagou o preço para ele ter autoridade. Ele vai dizer: toda autoridade vai me dada na terra e também no céu. Então ele tem toda a autoridade. Se Satanás pegou a autoridade do homem e agora tem domínio sobre o homem, Jesus agora tem domínio nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele tem todo o domínio. E ele vai dar autoridade aos céus. Autoridade aos céus para que no seu nome eles consigam tirar das pessoas tudo aquilo que o diabo implantou ou fez na vida dela. Toda moléstia, toda doença, toda força estranha. Ninguém pode tirar o diabo, porque o diabo ele está na posição dele certa, porque alguém está devendo ele e ele está ali. Mas quem tem a autoridade de Deus, por debaixo da autoridade de Cristo, consegue tirar aquele demônio dali.
Amém? O sonho daquela mulher frequentar a igreja e não foi liberta. 18 anos, ela padeceu ouvindo a palavra, mas não foi liberta. Mas Cristo pagou o preço. Amém? E qual foi o preço que Cristo pagou? Porque antes de ele libertar aquela mulher, ele não havia passado pelo madeiro para que todo o poder e autoridade viesse sobre ele. Mas por que ele não conseguiu libertar aquela mulher? Porque antes disso, ele foi para o deserto. E no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites, jejuando e orando. Você vai entender esse mistério aqui. Amém? Aí Deus me fez lembrar de um filme que eu creio que os irmãos devem ter visto. O nome chama Oscar. O sobrenome dele é um alemão. Na Segunda Guerra, esse homem ele tinha uma indústria de panela e ele fabricava também munições dos nazistas. E esse homem viu um sofrimento, segundo o filme foi assim, né? Mas esse homem viu um sofrimento do povo judeu, que era massacrado, eram mortos, eram queimados em fornalha, eram torturados. Ele resolveu salvar esses povos judeus. E ele fez uma lista, né? Foi até os nazistas falou sobre os trabalhadores para trabalhar, para nós fazermos missão, para nós fazermos panela, as coisas do exército. Então me dá trabalhadores, me dá os judeus para trabalhar de graça para mim. Eles já eram prisioneiros, mandei eles para trabalhar para mim. E ele fez isso e ele conseguiu fazer uma lista com 1.200 judeus. Colocou eles para trabalhar, só que para ele manter aquele povo ali, sem os nazistas descobrissem o plano dele, ele teve que subornar os soldados, subornar os oficiais. Ele pegava dinheiro do seu próprio bolso, subornava os policiais, subornava os soldados para manter aquele povo. E ele conseguiu manter vivos 1.200 judeus. Apesar de ser um alemão e pertencer ao comunismo, ele conseguiu salvar essas pessoas. Porque a vontade de Hitler era matar todos os judeus da Alemanha. Mas esse homem, ele fez esse bem feito assim, conseguiu salvar 1.200 pessoas. O Espírito de Deus me fez lembrar desse filme, a lista de Oscar Schindler, alguma coisa assim, né? Depois você assiste isso. Então me fez lembrar desse filme. Para ele salvar aqueles 1.200, ele teve que subornar. Ele teve que tirar o seu dinheiro, que ele não tinha, vender coisas e dar o dinheiro para salvar aquelas pessoas. Irmãos, as almas são assim. Elas estão escravizadas. As pessoas são escravas de Satanás. Para resgatar essas pessoas, eu não estou dizendo subornar o inimigo, mas eu estou dizendo que você precisa pagar preço para tirar essas pessoas da mão do diabo. E qual é o preço, pastor? É crer no Espírito de Deus. Irmãos, imagine o mundo como se o mundo fosse 2 supermercados. Tivesse no mundo 2 supermercados. 2 supermercados grande, a qual você entra e compra o que você quer. Só que nesse supermercado é de Deus e o outro é do diabo. E qual é a diferença? A diferença é que a maioria vai no supermercado do diabo. Só que o diabo ele faz propagandas atrativas